Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira, dia 26 de março de 2026. Vamos aos destaques do nosso Café Vascaíno. Qual deve ser o foco do Renato Gaúcho, do time do Vasco, nesta temporada? A Sul-Americana já começa mês que vem, assim como a quinta fase da Copa do Brasil. E as duas competições vão misturar com o Campeonato Brasileiro. A corrida até a Copa do Mundo, preparação para o jogo com o Coritiba. E ainda todo o desdobramento da negociação envolvendo a venda da SAF. Tudo isso e muito mais agora no nosso Café Vascaíno. Então já deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal, que é o Fanático Vascaíno, e vamos juntos bater papo até o fim do vídeo. Bora? Aquele cafezinho especial para abrir os trabalhos. Preparação segue para o jogo com o Coritiba. Lembrando, sem o Andrés Gomes, que está com a seleção colombiana, que joga hoje diante da Croácia, mas ele está suspenso. O Puma Rodrigues tem amistosos com a seleção uruguaia na Europa. E os dois voltam ao Brasil a tempo de enfrentar o Coritiba. No entanto, o Andrés está suspenso, esquece. O Puma, claro que depende muito de uma logística, mas dele ter atuado ou não 90 minutos ou 180 minutos nos dois jogos amistosos na seleção uruguaia, mas ele tem sido opção no banco de reservas. Então há uma possibilidade do Puma realmente já viajar e encontrar a delegação direta em Curitiba. O Vasco joga dia 1º de abril, não é mentira, O Vasco enfrenta o Coritiba dia 1º, lá no Couto Pereira, às 8 da noite. O Renato segue preparando a equipe, observando alguns jogadores, dando rodagem no elenco, né? Ele fez isso na última partida contra o Grêmio, inclusive o Matheus França entrou, teve a sua minutagem, e ele quer observar todo mundo porque ele vai precisar de todo o elenco, que não é grande. É o tema principal do nosso vídeo, qual deve ser o foco. Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro, em que a gente deu uma arrancada inicial. Para isso, o elenco é fundamental. Falei em vários jogos, tem hoje, rolando amistosos pelo mundo, e você pode passar em kto.bet.br, vou fixar aqui nos comentários o meu link para você dar aquela moral, lembrando que é apenas um jogo, ganhar ou perder faz parte, e é para maiores de 18 anos. Bom, voltando a falar sobre o Vasco da Gama, a venda da SAF segue a negociação com o grupo econômico liderado pelo Marcos Lamáquia, enteado da Lila Pereira, e aí seguem as discussões também fora do Vasco da Gama, né, no âmbito da imprensa principalmente, com uma pressão em cima da comissão do Fair Play, que tem que se debruçar nesse tema, que tem que fazer, tem que acontecer, tem que investigar, enfim. Os argumentos são vários, né? Mas tudo vai cair dentro de uma questão muito simples para mim, muito simples para mim, muito simples. Algumas pessoas não querem, não têm o menor interesse que o Vasco ressurja. É muito maneiro o Vasco estar afundado, é muito maneiro sacanear o Vasco, é muito maneiro não ter o rival do tamanho do Vasco. Simples assim. É para você observar, torcedor, e fazer o seu juízo de valor. Ilegalidade, eu, você, acho que nenhum de nós irá defender. Mas, vamos embora. Vamos para cima, galera. Vamos falar sobre o foco. Qual deve ser o foco da comissão técnica do Vasco? Queria ler aqui o seu comentário. Copa do Brasil, a gente já chegou na semifinal em 24 e fomos finalistas em 25, com muita chance de ter sido campeão, mas passou. 26, a nossa corrida começa contra o Paysandu, fora de casa. Depois vem a fase oitavas de final. Paysandu, oitavas, quartas, semi e finais. Essa competição ela é mais espalhada pelo semestre. Ela começa agora em abril, depois o jogo da volta é em maio,
para a Copa do Mundo, oitavas depois, quarta e semi, até a final, lá na frente. Já a Sul-Americana, ela tem um componente diferente. Ela tem a disputa da fase de grupos, ou seja, os 6 jogos, até a parada para a Copa do Mundo, quando o Campeonato Brasileiro vai ter percorrido 18 rodadas. E aí é a pergunta: o que fazer? Renato vem conversando com a diretoria do Vasco, né, com seus pares diretos, Felipe, Admar, Pedrinho, que é quem resolve na última instância, porque é o presidente do clube, se vai poupar alguns jogadores em alguns jogos, como por exemplo na estreia, diante do Barracas Central. Por quê? O Vasco pega o Coritiba quarta que vem. No outro sábado, dia 4, encara a equipe do Botafogo. Viaja para a Argentina para jogar contra a equipe do Barracas Central no dia 7. A CBF ainda não confirmou e deve fazê-lo isso hoje, no máximo até amanhã, o jogo com o Remo dia 11, lá em Belém. Ou seja, o Vasco vai Rio, Argentina, Pará. O Vasco já está livre de qualquer risco de rebaixamento? Claro que não. Ah, mas a corrida inicial está fantástica do Renato. Legal, inicial. O Vasco tem elenco para jogar 2 competições? Não tem. Não é melhor preservar nesse início de Sul-Americana? É o Barracas Central. Não é nenhum adversário difícil, não é o River, não é o Racing, não é o Boca, enfim, o Independente, não são Lanús, não são os principais times da Argentina. Mas vamos lá. Não é melhor não correr riscos e somar pontos? É óbvio que não vai livrar do rebaixamento até a Copa do Mundo, eu não estou falando isso. Mas dependendo da campanha, você já olha qual vai ser a direção do Campeonato Brasileiro. E aí depois o Vasco faz 2 jogos em casa na Sul-Americana. Então não é melhor, nesse primeiro, que bate com a viagem para o Pará, segurar alguns jogadores? Eles vão, até mesmo podem ir no banco de reservas, pode ser, ou até mesmo deixá-los no Rio de Janeiro. A gente tem que pensar. Por exemplo, o Vasco pode se dar o luxo de perder o Thiago Mendes? O Vasco pode se dar o luxo de perder o Andrés? O Vasco pode se dar ao luxo de perder o Cuiabano? O Vasco pode se dar ao luxo de perder o Léo Jardim? O Vasco pode se dar ao luxo de perder o André já falei, o Saldívia? Ou o Robert Renan? Já parou para pensar nisso, torcedor? E é essa conversa que o Renato vem tendo com a diretoria do Vasco, até porque, óbvio que há não só a questão de nível técnico, tem a questão do nível financeiro também, né? Tem premiação, tem avanço de fase, tem a busca por um título internacional. Não significa que o Vasco vai abandonar a Sul-Americana, caso o Renato consiga mostrar com argumentos que é importante, nesse primeiro jogo, preservar o time. Não vejo nenhum mal. Copa do Brasil, não vejo necessidade. Jogo do Paysandu, meio de abril, volta só em maio, para oitavas e vai espaçando. Agora, nessa estreia contra o Barracas Central, poupar deve ser uma atitude inteligente do Vasco da Gama, principalmente pensando no Campeonato Brasileiro. Já imaginou? Nesses próximos 4 jogos, Coritiba, Botafogo no Rio, Remo lá no Pará e São Paulo no Rio, o Vasco repete a dose de 10 pontos em 12? Você vai olhar para trás e falar assim, caramba, por que o Renato não veio antes? Não só rendimento, como aproveitamento. As 2 coisas estão caminhando juntas nesse início de trabalho. E é para pensar. Um forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho. Hoje, excepcionalmente, não teremos mais vídeo aqui no canal, porque eu vou apresentar um evento em Campo Grande, em homenagem às mulheres em Campo Grande, passarei o dia por lá. Então hoje não volto no canal, mas amanhã estamos aqui de volta no nosso Café Vascaíno. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção. Agora, óbvio, pintou uma informação importantíssima, eu venho e trago para você.
Um grande abraço e até amanhã ou até uma edição extraordinária. Tchau!